Vocês sabem a diferença de um produtor para um produtor executivo? Para quem não me conhece, eu trabalho em cinema há muitos anos, bastante anos. Eu me formei em publicidade, fiz pós-graduação em audiovisual e tal. E aí migrei para o cinema muito jovem já, assim, e nesse processo fiz um pouco de tudo no comecinho, assim, fiz assistente de direção, fiz trilha sonora, eu tenho formação musical também, dirigi um longa-metragem chamado Manobra Radical, trabalhei em distribuição e exibição e tal, até chegar numa montagem, até chegar uma época da minha vida que eu quase que entro numa crise de identidade, assim, porque meus amigos todos tinham uma profissão, né? Um era dentista, outro era ator, outro era médico, outro era... E eu não tinha uma profissão, eu já tinha dirigido, já tinha trabalhado aqui, já tinha feito um monte de coisa dentro do cinema, mas eu não tinha nada, não era uma coisa, né? E aí, até eu começar a produzir, comecei a fazer produção executiva no Central do Brasil. Central do Brasil foi a minha primeiro filme como produção executiva. E aí, a partir daí, fiz vários outros filmes, Lavoura Arcaica, que agora fizeram uma... Alguém viu Lavoura Arcaica aqui, não? Lavoura Arcaica agora ganhou. Luiz Fernando está super feliz, porque me mandando negócio que ele fez uma cópia 4K do Lavoura Arcaica e está apresentando lá em Paris, não sei o quê, está lá todo bobo lá, mandando fotinha assim, do meu nome na tela, não sei o quê. Eu devia ter me pagado a passagem para eu ir ver. Ai, ai, mas ele é super engraçado, Luiz Fernando. E Cidade de Deus, embolei, encaminhei um atrás do outro, fiz muitos filmes como produção executiva. E aí, em determinado momento dessa carreira, né, eu comecei a querer andar com as próprias pernas, né? E aí eu comecei a querer ser produtora. Por isso que eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre um produtor e um produtor executivo? Vou explicar rapidamente aqui em poucas palavras, porque é mais complexo do que isso. Mas o produtor é o dono do negócio. O produtor é o dono da produtora. O produtor é o cara que pega uma ideia e vai com ele até as telas do cinema, até o stream, até os festivais internacionais. O produtor é o cara que pensa o filme como um business, como um produto cultural. Porque cinema é business, tá? Não vem essa coisa que cinema é de arte? É de arte. Eu tenho voz de fala para falar assim, porque meus filmes, se eu tiverem curiosidade de ver meus filmes, eles são todos filmes autorais. Eu não faço filme comercial, Minha Mãe é uma Peça. Não, porque não é o meu estilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que faz filmes autorais de mercado. Então, todos os meus filmes estão na Globo, estão no streaming, eles têm algum potencial de mercado, mas eles são autorais. Então, o produtor é o cara que vai fazer o desenho de produção do filme enquanto negócio. Então, é o planejamento artístico, qual é a história, como é que é esse roteiro, para onde a gente vai encaminhar esse roteiro, quem é que eu vou contratar. Sem produtor não tem cinema, porque o produtor que pensa o filme artisticamente, financeiramente, e ele é o cara que arruma o dinheiro e ele é o cara que contrata todo mundo. Diretor, roteirista, toda a técnica, tudo é o produtor que faz. Sem um produtor para fazer isso, não existe um cinema. Cinema é business, vou repetir. Mesmo que seja autoral, a gente está falando de um produto cultural. Então, se você vai fazer um curta-metragem, se você vai fazer uma websérie, se você vai fazer um longa-metragem, você tem que ter propósito com aquele produto cultural. Porque não adianta você fazer um curta-metragem para ninguém ver. Qual é o teu objetivo com aquele produto audiovisual que você vai fazer? Esse é o pensamento do produtor. Por que é que eu estou fazendo esse filme? Fazer filme por fazer filme, acontece o quê? Nada com o filme. Então, quando você fala assim, uma catástrofe, não sei o quê, é porque não houve aí alguém nessa equipe que teve o pensamento do produtor, tá? O produtor executivo, quem é o produtor executivo? O produtor executivo, ele é um membro da equipe técnica, assim como o assistente de direção, assim como o eletricista, assim, é um membro da equipe, ele é uma pessoa, o braço direito do produtor. Então, quando o produtor tem o dinheiro para filmar e estimou, que isso é outra coisa, você tem um orçamento que é estimado pelo produtor e outro que é trabalhado pelo produtor executivo. O produtor vai dizer assim, esse meu novo filme, tem um novo filme que eu estou
começando a produzir, chamado A Casa da Árvore. Quanto é que custa esse filme? Eu tenho que saber, não é o produtor executivo. O produtor executivo nem está aqui comigo, aqui não tem produtor executivo, tem eu como produtora desenhando o meu filme. Então, se vocês querem serem produtores executivos, vocês precisam se capacitar para fazer isso, porque é uma profissão que ganha muito bem para os produtores executivos top de linha. Porque imagina eu pegar um produtor executivo, que nem a Paula aqui, que não sabe que tem que ter um advogado para saber não sei o quê. Esse produtor executivo, para mim, não serve. No dia que eu sou produtor executivo, senta aqui, vamos conversar. Aí você começa a fazer perguntas que as pessoas não sabem fazer. Né? Então, e eu acho essa iniciativa da ABC aqui muito legal, sabe? Porque aqui tem gente que já estudou e tem gente que ainda não, que ainda não está inserido no mercado de trabalho. E a ABC, ela faz um tipo de curso que você tem dentro, é um curso híbrido entre o teórico e o prático. Então, você vai ter a aula de produção, no curso, outro vai ter aula de direção, outro vai ter fotografia. Gente, alguém está com um microfone aí numa cozinha? Tira aí o microfone. Aí junta todo mundo do curso e fazem 5 curtas-metragens, o que é muito bom, porque para quem ainda não fez nada, por exemplo, ele vai ter a sua primeira experiência de set. Fotografia, produção, a produção produz fotografia fotográfica, você pega os alunos dos cursos, junta e faz esses 5 curtas. E você fica no seu currículo com filmes já feitos por você, que você participou. É muito, muito interessante. Então, quem não mora no Rio, faz os cursos teóricos. Quem mora no Rio, já tem gente de São Paulo que vem para os cursos, porque eles filmam sábado. A filmagem é sábado. Então, o nego vem, faz o curso e domingo vai embora. Agora, quanto menos dinheiro você tem, mais produtor você precisa ser. Então, na hora que você fala, porque eu sou produtor executivo, é assim mesmo. É aquilo que eu estava contando. Eu fiz um monte de coisa antes de ser produtora. Eu fui aprendendo a fazer coisas, eu fui aprendendo ao set, eu aprendi na prática. Na minha época, não tinha escola, não tinha esse monte de curso. Não tinha a Elise Tolomé dando curso, não tinha o outro do Chu dando curso. Você tinha o UF só, não tinha essa coisa. Então, você aprendia muito na prática. Então, esse início de carreira é assim mesmo, a gente faz um monte de coisa. Agora, para você crescer, você vai ter que ir se especializando. O mercado audiovisual, o mundo hoje é audiovisual. A FOA, conhece a FOA? A Unifor, a Universidade de Volta Redonda, está me chamando para ir dar aula lá, porque eles querem formar nessa região, Barra do Piraí, Resende, Barra Mansa, sei lá, essa região aí do café aí, querem formar ali porque você tem um polo lá em Vassouras, você tem um polo em Barra do Piraí, mas você não tem formação de mão de obra. Como é que você faz sem formação de mão de obra? Isso é sine qua non. Essa iniciativa da ABC, a ABC é uma coisa de fotografia, né? É uma sindicato de fotografia. Abraçar essa causa da formação é espetacular, porque não dá, mas vou fazer cinema. Não adianta. Nós somos um mercado profissional, vivemos bem, pagamos bons salários, ganhamos bons salários, mas as pessoas precisam saber o que estão fazendo. Precisam sim estudar na faculdade. E as faculdades, hoje em dia, isso dito pelos alunos que fazem faculdade, que fazem faculdade em tudo quanto é coisa, o Cauê pode dizer que só estou mentindo, elas não, o Cauê estuda na FAP, que eles não dão a prática, a realidade. Então, assim, é muito legal estudar teoria, você precisa ser conhecedor da história do cinema, de tudo, mas a prática de quem faz que pode te ensinar, ou a prática de você fazer um curso em que você vai ter a oportunidade de ir para um set de filmagem,
e trabalhar na função que você escolher e trocar as funções, se for o caso. No caso aqui da produção, os alunos da produção, um fica como executivo, o outro como platô, o outro como diretor. No outro curso, troca. No outro curso, troca. E aí você vai começando, porque para você ser produtor executivo, você precisa de conhecer como é que funciona aquilo ali, na prática e na teoria e na prática, né? Então, esse desenvolvimento, eu fui lá no Polo de Barra do Piraí, falei, gente, e a formação de uma... Porque aí você fica sem o desenvolvimento, não adianta fazer... Aí o que acontece com os polos, esse tipo de polo? Se você não tem uma política de formação de mão de obra nos polos. O pessoal que filma lá é o pessoal do Rio. Vai todo mundo que vai lá. Qual é a formação de mão de obra que você vai ter na região? Se você não faz junto com essa proposta, que é ótima, você fazer um polo audiovisual é ótimo, se você faz um processo de formação com o pessoal local e arredores, porque tudo ali é pequeno, tudo ali é perto, é pequeno. Então, é esse o pensamento da FOA. Em agosto, eu vou dar um curso lá de pitching, que é uma coisa que eu dou aqui no curso de produtor. Como é que você formata um projeto? Porque tem aí muitos editais e cada vez é muito competitivos esses editais e a gente precisa saber como que a gente vai fazer o nosso projeto ser melhor, o meu projeto ser melhor que o seu. Eu falo que eu sou um produtor em construção, né? Mas quando eu cheguei num set, tinham Gabriel, pessoas... eu também. Falou. Não, porque a gente não para de se construir. Você está. A gente é um processo. Hoje, o que eu aprendo, eu estou sempre aprendendo. Eu faço um filme por ano. Cada filme que eu faço, quando eu vou chegar no determinado, mudou tudo já. É uma construção. Mudou não só o equipamento, ou a forma de, ou a forma de finalização, ou o sindicato tem lá uma nova. É uma construção, um novo olhar de meu, inclusive. Então, essa construção, fique sabendo que é muito construtiva, digamos assim. E é para a vida inteira, meu amor. A gente não para de aprender. Eu me livre parar de aprender. Você sabe que o primeiro filme do Renan, qual foi? Foi o seu. Ele comentou muito isso, né? Que ele bateu na sua porta para poder falar com você e tal. Ele com a mãe dele. Foi tão engraçado a mãe dele, porque a mãe dele me conhecia lá dos passados lá. E aí ele ligou lá, não sei o quê. Aí eu chamei ele para fazer um estagiário, não sei o que lá. Novinho ele, agora está dirigindo, todo chato, todo... Eu acho que vocês aí, que é o interior, né, todo, isso é o interior daí, interior de São Paulo, interior de Minas, tá uns mais desenvolvidos que outros, mas olha, se quiser se profissionalizar, ganhar seu dinheiro, vai ter que fazer as coisas que tem que fazer. Não tem muito jeito. A gente lida com lei, a gente lida com... E não é só por isso. Eu acho que esse conhecimento que a gente precisa adquirir para poder transformar o teu curta, a tua websérie, o teu longa-metragem, a tua série de TV em pé de igualdade de competição com o mercado, vai ter que estudar sim, vai ter que se profissionalizar, vai ter que saber o caminho das pedras. Então, aliás, vocês me sigam no Instagram. Aliás, gente, eu estou lançando um livro, vou lançar em Volta Redonda. Se o Gabriel San não estiver lá, você está frito, tá? Vou lançar em Belo Horizonte, se Bernardo não estiver lá, está frito. Vou lançar em São Paulo, se Cauê não estiver lá com a FAP inteira, está frito também. Eu não sei mais de onde vocês estão, mas eu vou lançar agora nesse primeiro coisa, Rio, Volta Redonda, São Paulo e Belo Horizonte. Essas são as primeiras 4 cidades. E é um livro que chama-se E Lá Fui Eu, que conta a minha trajetória, e conta porque a coisa que mais me perguntam na vida é como é que você chegou aí, se tornou essa produtora, não sei o quê. Aí eu conto ali, e é muito legal, porque agora as pessoas estão começando a ler o livro, e estou começando a ter um feedback do livro. E está vindo um feedback muito motivacional, sabe? Porque eu acho que tem uma coisa que eu digo sempre assim, é que, para vocês todos, vou dizer aqui também, que existe uma coisa que a gente precisa ter na vida, que é acreditar na gente, acreditar nos sonhos da gente. Porque se a gente acredita na gente, já é um passo enorme para
o desenrolar e o sucesso e o cumprimento do propósito que a gente se propõe. Aliás, propósito é uma outra coisa que a gente precisa ter. Qual é o teu propósito? Se eu perguntar para cada um aqui, qual é o seu propósito? São reflexões? Não, são reflexões ó, quando eu falo em planejamento, a aula de planejamento do meu curso é um espetáculo, porque o planejamento, assim, qual é o seu planejamento de vida para o próximo ano? Qual é o seu planejamento de vida para os seus próximos 5 anos? Alguém tem? Se alguém tem, levanta a mão. Um propósito, um planejamento de vida, de carreira para o próximo ano. Precisa ter. Qual é o planejamento? Eu tenho meu planejamento esse ano, e eu tenho meu planejamento para o ano que vem, e eu tenho meu planejamento daqui a 5 anos. Meu planejamento de vida, de carreira. E olha como a minha carreira já está lá, né? E por quê? Porque isso nem quer dizer que isso vai acontecer. Você quando você vai para fazer uma viagem, você não planeja viagem. O planejamento é uma das coisas mais importantes da vida pessoal e da vida profissional e de um filme. Se você não tiver planejamento para um filme, não adianta querer fazer orçamento. Você vai se estrepar todo. Esse planejamento, nem sei porque eu comecei a falar em planejamento, mas o planejamento de carreira de vocês é uma coisa que vocês têm que pensar também. Mas eu falei para vocês me seguirem no Instagram, porque eu vou começar a lançar o livro. Quantos livros eu já lancei na vida? Nenhum, né? Então, essa coisa do acredite que você é capaz de escrever um livro, quantos livros eu já pensei em escrever na vida? Nenhum também. Alguém chegou para mim e disse assim, Elisa, essa tua vida aí, essa tua carreira, essa tua trajetória, você tinha que escrever. Eu falei, mas quem é que vai querer ler? Minha vida, o que tem de coisa? Não, vamos sentar aqui, não sei o quê. Aí comecei a contar para ela as histórias do filme, dos meus filmes, como é que eu cheguei, como é que eu fui. E aí comecei, não sei o quê, vai desde que eu comecei a estudar piano aos 6 anos de idade. Eu revi minha vida inteira para chegar onde é que eu cheguei, por que é que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei aqui. E tem duas coisas, dois pilares assim do livro que hoje eu vejo por reflexo de quem lê, que é uma pessoa extremamente motivada sempre, sem medo de errar, e quando erra, cai e chora, rala o joelho, considera, levanta, e vai, e faz de novo, e cai de novo, e levanta, e acerta, e erra, e acerta. E todo esse processo, e, paralelo a isso, a essa vontade, né, esse se joga, esse lá fui eu, né, o livro chama Lá Fui Eu, por conta dessa pegada do livro, que é uma pegada de Lá Fui Eu. E aí alguém me chamou para fazer o texto, lá fui eu. Aí eu caí, aí alguém me pegou e falou, lá fui eu. Tem uma coisa muito assim de vamos, e vamos, e vamos. E as pessoas adoram isso, porque é motivacional, dar uma motivação. E a outra parte que também pega é a rede de pessoas, de relacionamento que a gente precisa fazer na vida, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, as pessoas que a gente conhece, a forma como a gente conduz os relacionamentos, o respeito por ouvir o outro, né? Todo esse processo que a gente também fala no curso lá de inteligência emocional, de network, não sei o quê, é uma coisa importantíssima no nosso meio, né? O relacionamento. E uma terceira coisa, que é uma coisa chamada conduta, que é uma coisa chamada conduta profissional, que é a forma como você conduz a sua vida profissional, as suas negociações, produtor e produtor executivo, não falta coisa na vida, a partir de um certo momento, que não negociar. Tudo. Produtor é um vendedor, ele vende ideias, ele vende o filme, ele vende, quando ele vai contratar uma atriz famosa, ele vai lá e vende a proposta daquela produção, daquele filme. Ele vende para o patrocinador, ele vende aquela ideia, aquele filme dentro inteiro, né? Então, não sei, eu acho que o que eu queria deixar aqui para vocês, independente se vocês vão continuar, se a gente vai se ver nos cursos ou não aí, é que estudem.
Procurem saber, porque isso vai fazer vocês não só uma pessoa melhor, como um profissional melhor. Em pé de igualdade de pegar uma produção e alavancar ela da ideia até o Sundance. E seja o Festival de Gramado. Vamos pensar mais aqui. O Festival do Rio, entrar no Festival do Rio, você tem que ter um filme para entrar no Festival do Rio, que é o maior festival do Brasil. É o festival com maior projeção, como ele é internacional, ele não só tem muitas produções, usam o Festival do Rio como trampolim para o lançamento. Eu já usei 2 vezes, com 2 filmes meus. Lança no Como Esquecer, que tem na Polaroid e tal, lançamos lá, pá, uma semana depois estava nos cinemas, porque você aproveita a mídia, toda aquela mídia do festival, o Brasil inteiro sabendo, e você, pá, lança o filme, ele é um bom trampolim. Às vezes é um bom trampolim para você ir para o festival lá fora. Tudo isso é planejamento de produtor, como é que eu vou lançar meu filme? Distribuição. Falamos de distribuição. A gente fala de tudo, captação de recursos, planejamento financeiro, pitching, exemplos muito engraçados, inclusive, de pitching que a gente faz, como você tem que se comportar, não só a Bíblia que você tem que fazer, o teaser que você tem que fazer, o que é que você tem que fazer para você ser competitivo. E o bom desses 2 cursos aqui é que eles são... Eu sou uma pessoa que dou curso com exemplos muito práticos de 300 filmes que eu fiz e mais os que eu estou fazendo para frente. Então, dá para vocês enxergarem fisicamente as coisas que eu vou falando, sabe? Mostra, como é que é? Mata, cobra, mata o pau? É assim, né? Porque é mais fácil de fazer as pessoas compreenderem. Eu fiquei 2 anos da pandemia tentando montar uma metodologia para ensinar a produção, porque é muito difícil, porque não é você falar 2 mais 2 são 4, não é a fotografia assim, essa aqui é a lente, essa aqui é o talento, essa aqui é o talento, né? Fotografia, né? A produção não, a produção é um nível de conhecimento enorme que você tem que ter, somado a um conhecimento prático de planejamento, de gestão, de orçamentária, né? Perguntas, temos mais aí 10 minutinhos, vai. Eu queria saber se a gente vai ter algum comprovante de horas ou alguma certificação. Do quê? Do curso? Algum comprovante, alguma comprovante de horas. Tem o meu nome, um certificado. Todo mundo ganha um certificado depois do curso. O curso de produção executiva tem 12 horas, né? E o curso de produtor tem 24 horas. Então, em relação ao... diga. Em relação a quê? Eu ia falar, tipo, essa aula que rolou agora, a gente vai conseguir algum comprovante de horas? Não que eu Show. saiba. Não, é só para apresentar na faculdade mesmo. É uma pílula. Só para apresentar na faculdade mesmo, aí se tivesse eu iria querer. Sim, não, mas não tem não. Muito rapidinho isso aqui. Sim, sim. Cauê, eu estou precisando de um fotógrafo para ir lá fotografar a noite de autógrafos em São Paulo. Que dia que é? 1º de julho. Julho. Tá longe. Vou fazer umas fotos para eu botar no Instagram para todo mundo aqui poder ver. Mas eu falei para vocês seguirem no Instagram, que eu não acabei de falar. Porque ali eu vou fazer uma campanha. Se vocês entram no meu Instagram, vocês vão ver as campanhas de internet dos filmes. Do Tiro 5 Cartas, que é esse filme aqui atrás, que está na Prime Video para vocês verem. Porque é interessante vocês aprenderem e ir acompanhando a publicidade, o marketing que se faz para vender alguma coisa. Para vender filme e agora para vender livro. Estou aprendendo a beça. Primeiro livro, vamos ver se dá certo. Você falou em outubro, acho, com um rapaz aí. Tem previsão de data? Você falou alguma coisa de outubro para o rapaz? Outubro?
Não foi outubro? Eu ouvi errado. O que, de São Paulo? É. 1º de julho. Nossa, eu ouvi outubro. É. Em Volta Redonda é 21 de junho. Ah, tá. Tá bem perto. O Rio é 17 de junho. Pertinho. Mas, enfim, crianças. Te mandei uma mensagem no Instagram, quando você vier a Volta Redonda, você me avisar para eu poder te ver, pessoalmente. Eu acho que a próxima vez só, sem ser o Dia das Mães, que minha mãe mora aí, lá ainda. É no dia da estreia mesmo, no dia 21. Vai lá, vai ser lá no Shopping Pontual, lá na... Sim. Onde que vai ser a estreia aqui no Rio? Aqui vai ser no Argumento. Mas é interessante vocês acompanharem essa movimentação, porque é aquilo, né? Eu estou fazendo um filme novo agora chamado A Casa da Árvore, e eu já estou captando recursos, negociando coisas para o lançamento do filme. Então, quando você fala em planejamento do produtor, planejamento do produto, filme, você tem que pensar ele daqui lá, porque tudo está linkado. Apesar de você ir consertando esses planejamentos, tanto o planejamento de um ano, daqui a um ano até o final do ano, outro ano, planejamento da carreira de vocês, isso vai mudando, né? Isso não é estanque, mas você tem um norte. Né? Então, esse norte me dá a possibilidade de eu negociar aqui no desenvolvimento do filme coisas que vão acontecer lá no lançamento do filme daqui a 1 ano e meio. Né? Então, essa coisa do planejamento é importante porque você pensa o negócio como um todo, um business. Certo, bambinos? Gente, o curso é presencial, ele é online? Pergunta, pode perguntar. Aproveita. O teu curso ele é o quê? Ele é presencial, ele é online? O curso ele é online, ele tem a parte teórica online, então os meus 2 cursos teóricos são online. O presencial é para quem faz o curso, incluindo a filmagem dos curtas. Mariana, você já trabalha com cinema? Eu sou a que estava na UERJ, que eu falei que estava sem câmera, agora eu liguei a câmera. Ah, tá. Mas você fez cinema na UERJ? Não, então, eu sou formada em cinema na Estácio, eu estou concluindo... do IEF! É do IEF. Entendi. Não, o IEF é outra menina. IEF sou eu, a do IEF. Gente, quando eu fico falando assim, gente, bota a câmera, porque o que acontece? Eu tô tentando. Eu não gravo. Não, eu não gravo. Agora, se eu encontrar na rua, eu sei quem é. Na próxima, minha câmera vai sair. Ligar. Ele estava assim, em movimento, eu não estava conseguindo ligar a câmera. Mas é isso, eu trabalho como assistente de direção, tô tentando cavar, entender mais assim do meio, assim, só isso, recém-formada, formei agora em janeiro. Então, tô procurando isso, me capacitar, tô fazendo isso, fazendo pitchings, com o projeto de curta que eu tô, botei agora... Eu vou dizer para vocês, quem quer ser produtor executivo, eu acho que tem que fazer esse curso de produção executiva aqui, porque ele é muito legal. Quem tem projeto, quer formar isso que você está falando, entender como a gente monta um projeto, como faz esse orçamento, como a gente desenvolve a estratégia de venda dele, que é importantíssimo, né? Como é que é a Bíblia, como é que é o teaser, como é que você vai vender, né, esse projeto, como é que você vai montar, é o outro curso. E para executiva, né? Não, o de produzindo filmes e séries. Chama-se Produzindo Filmes e Séries. Uhum. Esse curso, Produzindo Filmes e Séries, ele começa em junho. Acabei hoje de... Vamos mudar a data, porque é dia 17 que começa, e 17 é o lançamento do livro. Uhum. E 19 é feriado. Eu falei, não, temos que mudar isso. Então, vamos mudar, mas se mudar, é uma semana, alguma coisa assim. É daqui a pouco. E, para quem quer entender o todo, faz os 2 cursos. Um agora, um depois. Porque eu acho que a ABC tem
um esquema que você paga lá o curso e você faz quando você quiser. Faz esse ou faz o outro, de acordo com a tua agenda. Que ele é online gravado. Uma dica aí. Fazer o combo é mais barato que você fazer separado. E se você não quiser, Júlia, eu não posso, você faz o próximo no outro semestre. Você não tem que fazer nessa data. E fica mais barato para vocês, parcela lá. Ai, maravilha. Eu acho, para quem quer isso, quem quer ser ou produtor ou produtor executivo, os dois cursos eles são complementares. Quem não tem projeto, não quer fazer projeto, quer ser produtor executivo, faz o de produtor executivo que começa semana que vem. Terça-feira da semana que vem. Tá? Aí é com vocês. Eu acho muito legal. Cauê, você que já fez o curso, conta para eles. Qual foi a tua experiência com esses cursos? Você fez os dois? Eu fiz o Produzindo Filmes e Séries. Ah, tá. Ele fez esse de julho. É muito bom mesmo, porque a gente... o ponto principal para mim foi entender melhor desenho de produção, como colocar valor de produção, que é uma coisa muito diferente, como analisar os filmes. Então, a gente, conversando com a Elisa, ela passou todas as aulas, a gente tinha um filme para assistir antes dela mesma, e aí a gente foi analisando o filme, assim, coisas que a gente não encontraria em lugar nenhum. A Elisa foi explicando todo o filme, todo o processo de produção, entrou nos detalhes de produção executiva também, por mais que não seja o foco, teve também a parte produtiva, de execução, de produção executiva, coisas que dificilmente a gente acharia em outro lugar. A Elisa abriu para a gente. E o desenho de produção, entender como é que funciona, como é que desenha o projeto, o pensamento do desenvolvimento, da pré-produção, da produção, da pós e depois da distribuição, a gente trabalhou bem durante as aulas. E é diferente agora assistir um outro filme depois de ter feito o curso, a visão é completamente diferente. A gente começa a analisar coisas que a Elisa perguntava para a gente e que muitos do nosso grupo eles não tinham reparado tanto. A Elisa falava, olha isso aqui significa isso. Então é como se a gente tivesse colocado um óculos depois do curso. Cauê, eu me arrepiei inteira aqui agora com essa fala sua, porque isso é uma das coisas mais importantes para mim, é saber que funciona, saber que você está ensinando as pessoas a ampliar o seu repertório, ampliar o olhar. Né? Então, todos aqueles filmes, que agora eu fiz um outro curso agora, eram outros filmes. Porque eu vou vendo outros filmes, eu vou mudando, porque não tem graça ficar falando do mesmo filme. E isso é bom dos cursos. Né? Eu tenho uma aluna que ela já fez os dois cursos 2 vezes. E ela fala assim, não, tem umas coisas que é igual, mas outras que não. Isso, para mim, é muito bom, que eu tenho onde conversar sobre isso, entender como é que são as coisas. E ela falava assim, arrepia até, porque essa é a função de ajudar vocês a entrar nesse mercado, a afinar, a ampliar o olhar, né? Ter uma visão periférica do cinema, né? E serem bons produtores, porque se você conseguir fazer com que vocês entendam, desenvolvam, vai todo mundo ficar rico, me convidar para a estreia, pagar passagem para ir para a França, ver o filme de vocês lá em Cannes, entendeu? É isso que eu quero, o objetivo é esse. Quero ir lá em Cannes no seu filme, Cauê. É isso. É isso. Eu estava perguntando, Elisa, se em Volta Redonda você está fazendo alguma parceria com a Cultura ou com o Giovanni? O Giovanni, sei lá, eu nunca mais vi o Giovanni. Eu acho que ele desistiu do cinema e fica lá fazendo aquele negócio de eu escrevi um projeto para ele na primeira Paulo Gustavo. Foi assim que eu conheci. Mas eu só conheço ele também, assim, de pouca coisa, por conta do 9 de abril. Aí eu fiquei na dúvida que ele também falou muito com você uma época, quando eu estava falando, né? Eu fiquei na dúvida se você faria com a Cultura de Volta Redonda ou com o Giovanni. Não estou fazendo com o Giovanni. A minha parceria lá é com a FOA. Tá direto com o Unifogo. Quem está me levando lá, quem está, né, articulando essas coisas todas é a FOA. Porque eles estão justamente... Olha como são as coisas. Eles estão querendo implantar lá, mas eles não sabem se vai dar certo. Aí eles me convidaram para fazer uma palestra, uma masterclass. Aí eu falei, tá bom, então eu vou.
Aí me mandaram buscar em casa, aí eu fui lá para longe, né? Porque eu pensei assim, gente, vai ter 3 pessoas nesse negócio aqui, como é que eu vou falar? Como é que eu vou? Sei que 3 pessoas, né? Lá na Folha, lá em Piraí, não sei o quê. Cheguei lá, tinha umas 80 pessoas. Tinha um cara que, olha como são a diferença das pessoas. Tem um cara, dentro das 80 pessoas, são 80 pessoas querendo me ouvir porque tem interesse, né, na questão audiovisual, tá certo? Aquilo ali foi um bom termômetro para eles agora me contratarem para eu ir lá dar um curso. Agora é um curso vamos selecionar os projetos, dar uma aula de pitching, aí selecionar os projetos, não é. E aí tinha um cara lá que ele viu todos os meus filmes. Ele foi entrando nesses negócios, ele viu, a Elisa vai lá, viu todos os filmes. E aí ficou um debate espetacular, eu e ele, porque ninguém ali teve essa iniciativa. Isso eu procurar saber. Você vai numa palestra de alguém, você dá um Google, hoje em dia, então, né? Para entender quem é aquela pessoa lá, para poder se enturmar. O que eu fiz? Eu virei, agora vou dar o curso, eu virei. Porque aquele cara lá, que eu não sei nem o nome, lembra? Dei uma bolsa de estudo para ele. Eu quero uma bolsa que ele venha de bolsa, porque aquele cara ali tem um potencial. Então, dei uma bolsa de estudo para ele por mérito. Porque o cara é um cara interessado. Eu procuro saber isso. Quem é que vai se dar bem na vida, gente? Quem de vocês vai se dar bem na vida? Quem procurar saber. Quem tiver mais estudo, quem tiver mais capacitação, quem tiver um melhor olhar, quem souber mais. Eu falo sempre numa coisa, né? Depois dessas aulas aqui que o Carol falou, você, quando sentar com seu amiguinho no bar, você vai ser mais inteligente que ele, porque você já sabe olhar aquele filme e dizer coisas que os seus amiguinhos vão ficar olhando assim, entendeu? Então, o mercado ele é bom, ele paga bem. Agora, vai vencer, e isso não é nós só no cinema, é qualquer profissão. Qualquer profissão, isso é uma postura de vida. É o procure saber, você está vibrando sempre, seja qual profissão for, para você ir adiante, ver, né? Ir adiante. Então, você estar atento à vida é o que faz sobressair. Nessas aulas, eu fiz como chama, uma série chamada Sotaques. Eu filmei em 8 lugares, 8 cidades, 8 capitais. Todas, os produtores locais eram alunos meus. Olha, que legal. Uma troca. A minha assistente era minha aluna, meu braço direito hoje. Braço direito, se ela sair, eu morro. Entendeu? Assim? E agora já tem uma outra, que eu não sei se era da tua turma, Carla, a Solana. Não, né? Solana já está comigo aí também. Por quê? Se sobressaiu. Né? Porque se interessou. Aí teve uma outra. Então, você vai fazendo network. Não, falei que nem agora network, até com sotaque. Né? É uma forma como você se coloca na vida, a conduta, aquela balela toda que eu falo aqui, não é balela, é verdade. Isso faz parte do nosso crescimento como pessoa e nosso crescimento profissional também. Então, procurem saber, procurem se instruir mesmo, procurem se enturmar, procurem conexões com pessoas que pensam igual, ou que pensam diferente, ou que vai botar a gente para frente, você vai ajudar a pessoa vai te botar. Fique alerta. Acorda, faz um alongamento, vocês vão ver se vocês não vão ficar alerta. Alongamento muito bom para ficar alerta. Eu dou com preguiça, faz uma aula de alongamento, vocês passa. Beleza? Alguma pergunta mais? Então tá bom. Bom, então beijos a todos e a todas. Espero que vocês tenham sucesso na carreira de vocês. Boa sorte. E quem sabe nos vemos na semana que vem. Beleza?